Física C, vamos corrigir esses exercícios e vamos bater um papo da Física Nova, Física C. Porque isso aí é mais uma revisãozinha, não que algumas questões não possam ser mais chatas. Página 22, exercício 2419. Um calorímetro de capacidade térmica 10 calorias por grau Celsius. Ih, perigo já começou perigosa a questão. Cesão do calorímetro, 10 calorias por grau Celsius. Contendo 500 gramas de água a 20 graus, massa de água 500 gramas, temperatura inicial da água e, portanto, do calorímetro. Já se subentende. 20 graus Celsius. É utilizado... Eu vou ter essa morrendo, eu acho. Meu Deus. Não lembro de ter acontecido isso outra vez. Não tem problema nenhum. Se acontecesse sempre, ficaria muito chateado, mas como é uma raridade, nem emocionado. Que pessoas se atrasaram e tal. É utilizado para a determinação do calor específico de uma barra de liga metálica de 200 gramas. Então tu vê, vou até fazer o desenho, eu me empolguei. Está ali o calorímetro. Vamos supor que ele não vai perder calor com ele por enquanto, não falo nada disso, né? Ali tinha essa massa de água a 20 graus, colocaram uma barrinha metálica ali. Uma barrinha metálica. Falou a massa da barrinha metálica, N do metal, 200 gramas. A ser utilizada como fundo de panelas para cozimento. A barra é inicialmente aquecida a 80 graus. Temperatura inicial da barra metálica, 80 graus Celsius. E imediatamente colocada dentro do calorímetro. É imediatamente colocada. Não, é. Isolado termicamente, eu disse, ele tem um isolamento aqui, então é perfeito esse isolamento, então dá para considerar que ele é adiabático. Considerando o calor específico da água como? Isso aí não precisa nem ter falado, né? E da água, C da água, 1 caloria, grama, grau Celsius. E que a temperatura de equilíbrio térmico, temperatura final de todo mundo, 30 graus Celsius. Determine a quantidade de calor absorvido pelo calorímetro e a quantidade de calor absorvido pela água. Letra B. A temperatura final e o calor específico da barra. A temperatura final da barra é 30 graus. Não tem nem que calcular. Mas vamos lá. Quantidade de calor absorvida pelo calorímetro. Dá vontade de aplicar o que macete, né? Só que tu não tem a massa nem o Czinho do calorímetro. Porém, tu tem o Czão, que é o próprio M vezes Czinho, né? Na verdade, a gente poderia usar a definição de calor de capacidade térmica. Ele me deu a capacidade térmica do calorímetro. Eu quero saber a quantidade de calor. E qual foi a variação de temperatura do calorímetro? Final menos inicial, né? Alguém acordado? 30, muito obrigado. Não tem problema, menos 20, 10, daqui a pouco entra no ritmo. E aí 10 multiplicou 100. 100 calorias o calorímetro absorveu. Foi a primeira pergunta, né? A quantidade de calor absorvida pelo calorímetro. A ideia é fazer o que macete no calorímetro, mas a gente não tem o M vezes C. Aliás, a gente não tem o M e o C, a gente tem o M vezes C, que é o Czão. Daria para substituir ali, que é o mesmo que usar a definição de capacidade térmica. E a quantidade de calor absorvida pela água. Que macete na água, então? Que macete na água. Isso é a letra A, hein, gente? Massa de água, 500. Czinho da água, 1. Temperatura final, 30. Temperatura inicial, 20. 500 vezes 10. 5.000 calorias a água absorveu. 5.000 calorias. Então essas são as duas respostas da letra A. Quantidade de calor do calorímetro, quantidade de calor da água. Letra B. A temperatura final e o calor específico da barra. A temperatura final da barra a gente já disse. O próprio enunciado falou. 30 graus Celsius. Para achar o calor específico da barra, eu preciso lançar mão do princípio das trocas de calor, que disse o calor recebido mais o calor perdido é igual a zero. Quem recebeu foi o calorímetro, 100 calorias, mais a água, 5.000 calorias. Quem perdeu foi a barra metálica, quantidade de calor do metal. Logo,
A quantidade de calor do metal ficou menos 5.100 calorias. Aí eu vou jogar isso no quimacete do metal. Quantidade de calor que o metal perdeu, 5.100. Massa do metal, 200 gramas. Czinho do metal, quero descobrir variação de temperatura que o metal sofreu, 30, menos temperatura inicial do metal, 80. Menos 5.100 dividido por 30 menos 80 menos 50. 2.000 vezes menos 50 dá menos 10.000. Certo? 200 vezes menos 50. Mas de qualquer forma vai dar 10.000, né? Menos 10.000 está multiplicando, menos 10.000 passa dividindo. Logo o Czinho fica 1, 2, 3, 4, 0,51 calorias por grama grau Celsius. Essa é a letra B, então. Dê uma verificadinha no gabarito, por favor. Eu tenho gabarito, eu tenho. É isso aí, T final 30, pá. Tudo de bom. Aqui, né? 80. Não, 80. É 80. 80? Isso. Nossa, tá. Obrigada. 30 menos 80. Show de bola. Questão 24/20 agora. Então essa questão era muito boa, tá? Não era uma questão bobinha do cara chegar e já ir resolvendo. O calorímetro ali podia complicar um pouquinho a presença do calorímetro. Geralmente os calorímetros são ideais, né, na maioria das questões. Questão 24/20. Falava o seguinte: uma pessoa que deseja beber água fresca mistura duas porções de 150 ml cada, uma a temperatura de 5 graus e a outra a temperatura de 31 graus Celsius. Após algum tempo ela verifica que a temperatura da mistura é de 16 graus Celsius. Determine o módulo da quantidade de calor que é cedida para o ambiente. Sala mais copo. Expresse sua resposta em unidades de 10⁻² calorias. Outra questão bonita, por mais que a gente vai misturar quente e frio, aqui ele já está alertando que tem perda de calor para o ambiente, né? Olha como é que ficaria o princípio das trocas de calor. Calor recebido, mais calor perdido, mais as perdas de energia para o ambiente, vou chamar de P de perdas, igual a zero. Assim eu vou poder determinar quanto de energia foi perdido para o ambiente. Observem, gente, que eu misturei água quente com água fria. Da onde para onde o calor flui? Do quente para o frio, né? Então, na verdade, o calor recebido vai ser a água fria, o calor perdido, a água quente. M vezes C vezes ΔT da água fria, mais M vezes C vezes ΔT da água quente, mais as perdas de energia, tem que dar zero. Massa de água fria. 150 gramas, não foi? 150 ml? Relembramos esses dias, né, que o ml é 1 grama de água. Czinho da água 1, temperatura final. Ele falou a temperatura final? 16, temperatura inicial da água fria. 5, mais massa de água quente, 150, Czinho da água 1, variação de temperatura da água quente, a final é 16 e a inicial 31, mais as perdas de calor para o ambiente, igual a zero. 15 vezes 15 é 25, 240, 2.400, 150 vezes 16, menos 750, mais 2.400, né? 15 vezes 15 é 25, certo? Mais 15, 240 com zero. Menos, vou fazer aqui no cantinho, 31 vezes 15, 5, 15, 1, 3. 5, 6, 4. E mais o zero. Tá certo, né? Porque vezes 3 daria, vezes 30 daria 4.500, mais 150, certinho. Mais P igual a zero.
2.400 com 2.400 dá 4.800, certo? 4.800 menos 4.650 menos 750 mais P igual a zero. Esse com esse dá menos, não dá mais 150, né? Mais 150 com menos 750, menos 600, certo? Mais P igual a zero. Logo, a perda de calor para o ambiente são 600 calorias. Para o ambiente ele já alerta, né? Que é copo mais sala, mais o ambiente onde o cara está. Só que ele pediu para representar em 10 na 2. Então é 6 vezes 10 na 2 calorias. 6 a resposta. Se fosse para marcar o gabarito, né? Seria 0,6 para marcar o gabarito. Show de bola. Questão delicada. Porque, embora eu tenha citado isso, a gente nunca chegou a fazer uma questão que havia perda para o ambiente. Então, realmente, duas questões que era plausível de vocês pedirem. Não era bobinha, não. Tinha que ter uma bagagem bem bonita aí para poder conseguir fazer essa questão. O normal é ter dúvida na primeira vez mesmo. Show de bola! Vamos que vamos! Vocês podem voltar a pedir questões dessa matéria a qualquer momento, né? Mas, para aproveitar esta bela tarde, vamos começar a discutir um pouquinho da Física C do volume 8. A primeira discussão é, meu Deus, é light. Vai ser altas revisão, na verdade. A segunda parte é nova. Vai aparecer hoje, então, uma grandeza física nova em nossas vidas, chamada capacitância. Capacitância, uma grandeza muito importante vai aparecer aí.